Vamos lá, meus amigos, continuando nossa teoria geral dos recursos, vamos falar agora sobre os efeitos. Trouxe aqui 5 efeitos dos recursos, 5, né? Efeitos dos recursos para vocês: devolutivo, suspensivo, translativo, regressivo e substitutivo. Vamos ver todos eles aqui, começando com o mais importante deles, o efeito que nós temos em absolutamente todos os recursos, que é o devolutivo. E principalmente porque o artigo 899 da CLT diz que os recursos trabalhistas são recebidos apenas neste efeito devolutivo. Então a gente começa trazendo a regra do artigo 899. Os recursos trabalhistas possuem apenas efeito devolutivo. Qual que é a ideia do efeito devolutivo? Simples, quando nós interpomos um recurso é porque nós estamos insatisfeitos com a sentença, com a decisão judicial. Se eu interponho um recurso ordinário é porque eu não estou satisfeito com a sentença, é porque eu entendo que ela tem algum erro em judicando, algum erro em procedendo, então eu busco naquele recurso a devolução da matéria para o Poder Judiciário. Eu quero que o Poder Judiciário receba novamente aquela matéria, reanalise, a fim de verificar se realmente a decisão tem um erro de julgamento, um erro de procedimento, ou se a minha insatisfação ela está equivocada, realmente a decisão ela está correta. Então tem a devolução desta matéria. A gente vai ter a devolução apenas da parte que for impugnada pelo Bruno, recorrente. Isso porque nós sabemos que os recursos, eles são classificados em parciais e totais. Então eu, recorrente, eu escolho, eu opto se eu vou interpor o recurso de todos os capítulos que são desfavoráveis a mim ou se vou recorrer apenas de um deles. Então o meu recurso, ele pode ser parcial, na medida em que eu recorri apenas de algumas partes, alguns capítulos, ou total, caso tenha recorrido da integralidade da decisão, ok? Mas aí veja um ponto importante. Quando o artigo 899 da CLT diz que os recursos trabalhistas são recebidos apenas no efeito devolutivo, é porque ele está querendo frisar que o recurso não possui efeito suspensivo. Essa é uma técnica do legislador. Quando ele diz que só tem efeito devolutivo, é porque ele está querendo dizer, ó, não há efeito suspensivo. Então, o fato da parte estar interpondo o recurso não vai suspender os efeitos da decisão. Apesar, então, da parte estar interpondo o recurso, a decisão já pode produzir efeitos. Então, vamos pensar naquela sentença que condenou a empresa a pagar R$100 mil a Bruno. O que a empresa fez? Interpôs o recurso ordinário. A sentença já pode produzir efeitos, mesmo com o recurso da empresa. E o que significa dizer que essa sentença já pode produzir efeitos? Eu, beneficiado com aquela sentença, posso requerer o início da execução provisória. Eu posso aqui requerer, tem necessidade de ter um pedido, eu tenho aqui que requerer o início da execução provisória. O Bruno não é obrigado, se o Bruno quiser, ele requer o início da execução provisória. Qual que é a grande vantagem de se requerer a execução provisória? Até quando que ela vai? Qual seria realmente uma vantagem? Vejam que essa execução provisória, ela vai realizar atos até a penhora. Então a gente vai penhorar ali os bens e a execução vai parar. Então, através ali da execução provisória, requeria a penhora dos R$100 mil. O primeiro bem a ser penhorado é dinheiro, então tivemos ali a penhora de R$100 mil nas contas da empresa. Vai parar por aí. Ah, não vai transferir dinheiro para Bruno? Não. Não vai tirar do patrimônio da empresa? Não. Nós vamos penhorar os R$100 mil e eles vão ficar ali penhorados, ok? Futuramente, havendo trânsito julgado da decisão, esta execução provisória vai se tornar definitiva. Perfeito? E aí, com as transferências de valores, com os pagamentos, a fim de quitar a obrigação
trabalhista, ok? Mas vejam, eu requeiro, é iniciada a execução provisória, é feita a penhora dos bens e ela para. Se a sentença for ilíquida, na verdade, antes eu vou fazer a liquidação provisória para depois partir para a execução provisória. Se ela for líquida, é que eu já inicio a execução provisória. Ah, Bruno, isso vai dar trabalho demais, pode ser uma perda de tempo, porque pode ser que eu faça a liquidação provisória, a execução provisória e o tribunal mude a decisão, eu tenha que liquidar de novo? Pode ser, realmente. A gente pode encarar isso daqui como uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. Mas tem um lado positivo? Tem. Porque enquanto a empresa não sente ali aquele valor da condenação no seu patrimônio, ela está descansada, ela fica tranquila. Enquanto não tem nenhuma penhora, não tem nada, a empresa está lá gostando, o processo demorando e a empresa adorando. Então pode ser que a partir do momento que eu tenha a penhora dos 100 mil reais lá nas contas da empresa, a empresa se assuste e fale, ih, rapaz, ó, é melhor chamar, vamos tentar um acordo aqui. Então muitos acordos acabam sendo propiciados pela execução provisória, ok? Depois, vamos aqui. Falei que regra geral é só efeito devolutivo. Regra geral, nós não temos efeito suspensivo. Mas, excepcionalmente, o TST reconhece esta possibilidade. Então, excepcionalmente, a gente tem a possibilidade de requerer o efeito suspensivo. Está lá na súmula 414, inciso 1º, finalzinho do inciso 1º. Então, eu estou interpondo o meu recurso ordinário em face daquela sentença que me condenou a pagar 100 mil reais. Se eu não falar absolutamente nada, se eu nada requerer, o meu recurso vai ser recebido só como efeito devolutivo e ponto. Agora, eu posso requerer a atribuição de efeito suspensivo. Essa súmula 414, ela foi alterada em virtude da entrada em vigor do CPC em 2015 para facilitar a forma de requerimento do efeito suspensivo. Porque antes, a súmula dizia que eu ia interpor o recurso ordinário e iria ajuizar uma ação cautelar. Essa ação cautelar serviria para pedir o efeito suspensivo a esse recurso ordinário, mas eram duas medidas. Agora não. Depois da entrada em vigor do atual CPC, depois da mudança que nós tivemos nessa súmula 414, esse pedido ele passou a ser formulado no próprio recurso. Então você vai abrir ali uma parte no seu recurso, você vai abrir ali um capítulo no seu recurso e vai requerer a atribuição do efeito suspensivo. Para quê? Para que não possa ser iniciada a execução provisória, para que o seu recurso não comece a produzir, que aquela sentença não comece a produzir efeitos. Mas, Bruno, o que eu vou escrever? Quais são os requisitos para que o Poder Judiciário defira esse efeito suspensivo? O que eu tenho que demonstrar no meu recurso para que seja concedido esse efeito? Vamos lá, ó. Vou demonstrar o fumus boniuris e o periculum in more, que são os requisitos ali das tutelas de urgência. Então, o fumus boniuris, ou seja, a probabilidade de êxito do meu recurso. Vou demonstrar ali a fumaça do bom direito, que é a forte probabilidade de que aqueles fatos que eu estou alegando, aqueles vícios que eu estou alegando no meu recurso, eles serão reconhecidos. Ó, há uma forte probabilidade do Poder Judiciário reconhecer que a sentença está errada, ela está totalmente contrária ao que pensa os tribunais aqui trabalhistas. E o periculum in mora, que é o perigo da demora, neste caso aqui, ok? Depois, terceiro, tem o efeito translativo. Esse efeito translativo, ele está relacionado às matérias de ordem pública. O que são as matérias de ordem pública? São aquelas que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição e ainda de ofício. Ou seja,
sem necessidade de requerimento. Então, em qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição e de ofício, sem necessidade de requerimento. Exemplos. Aqui, ó, daqui a pouco eu vou passar outro ali para vocês, mas exemplo, ó, perempção, litispendência, coisa julgada. Então, são exemplos de matérias que eu não preciso alegar. O próprio Poder Judiciário, vendo que há litispendência, coisa julgada, perempção, ele vai reconhecer. Pode ser a qualquer tempo do processo, qualquer grau de jurisdição. A gente não tem ali uma preclusão. Então, se o juiz no começo do processo não reconheceu, depois ele vai poder reconhecer ou de ofício ou a requerimento da parte. Só que é claro que nós temos aqui uma restrição, principalmente quando a gente fala em qualquer grau de jurisdição. Esse em qualquer grau de jurisdição é extremamente complicado. Por quê? Quando a gente fala que as matérias de ordem pública elas vão ser reconhecidas a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição, parece que é enquanto o processo ainda estiver tramitando. E a gente vai ver agora que não. Na verdade, quando a gente fala em qualquer grau de jurisdição, é qualquer grau ordinário. E o que é o qualquer grau ordinário? É a soma da vara do trabalho com o TRT. Então, se o processo estiver até o TRT, é possível que o magistrado reconheça de ofício. Agora, em sede de TST, não. Ó, se eu estiver no recurso ordinário, se eu estiver aqui no recurso ordinário, a OJ62 vai dizer que não pode. No recurso ordinário, no recurso de revista, perdão, a OJ62 vai falar que não há esse efeito translativo. Que se a matéria de ordem pública não foi reconhecida na vara do trabalho, se ela não foi reconhecida no TRT, ela não vai ser reconhecida no TST. Se enquanto o processo tramitou no primeiro grau não houve reconhecimento, enquanto tramitou no segundo grau, no TRT não teve, não vai ser no recurso de revista que será reconhecida. E aí a OJ62 traz como outro exemplo incompetência absoluta. Incompetência absoluta é matéria de ordem pública? Sim, igual coisa julgada, igual perempção, igual litispendência, que eu já dei os exemplos aqui para vocês. Tudo matéria de ordem pública, tudo sem possibilidade de ser reconhecido aqui em sede de TST, num recurso de revista. Ok, galera? Depois 4, efeito regressivo, depois vamos fechar com efeito substitutivo. Efeito regressivo é bem simples da gente entender, pessoal. Qual que é a ideia do efeito regressivo? Ó, reconsideração, retratação. Então, se eu tenho efeito regressivo, o juiz pode reconsiderar a decisão, pode exercer o juízo de retratação. Se não há efeito regressivo, não há esta possibilidade. Então é isso que nós vamos pensar. O juiz ele pode voltar atrás da decisão proferida se ele puder, se houver autorização legal para ele voltar atrás, para ele tornar sem efeito, para ele reconsiderar, para ele se retratar, nós estaremos falando de um recurso que possui efeito regressivo. Não pode. Proferiu a decisão, não cabe modificação, então não temos efeito regressivo. Olha um exemplo, o melhor exemplo aqui, sentença. O juiz veio, proferiu a sentença, dizendo que neste caso não considera dano moral por isso, julga improcedente. Publica a sentença dele. Ele não pode modificar a decisão. É uma decisão de mérito, é uma decisão que analisou de forma profunda aquela situação. Ele disse que a situação não caracterizava dano moral, negou o dano. Por mais errada que esteja essa sentença, por mais errada que o próprio juiz verifique está essa sentença, depois ele não vai poder voltar atrás, ele não vai poder reconsiderar. A parte vai interpor o recurso ordinário esculachando a sentença, o juiz não vai poder modificá-la. Só o tribunal modificará esta
decisão. É uma regra geral. Óbvio que nós temos situações excepcionais, sim. Se o caso for de uma sentença de indeferimento da petição inicial, o juiz ele pode voltar atrás se houver interposição do recurso. Sempre, meus amigos, é somente se tiver interposição de recurso. Então, se houver o indeferimento da petição inicial, indeferiu a petição inicial, interpõe o recurso, está lá, interpõe o recurso, o juiz pode voltar atrás. Torna-se em efeito o indeferimento da petição inicial. Se for um julgamento de improcedência liminar, se for extinção sem resolução do mérito, também, ó, se for extinção sem resolução do mérito, o CPC de 2015 passou a prever, também no artigo 485, parágrafo 7º, se for extinção sem resolução do mérito. Se for, como eu já disse, uma extinção com resolução do mérito, se o juiz julgou e entendeu que não havia o direito, ou que havia, ele não pode modificar a decisão, por mais errada que veja estar posteriormente, ok? Até uma segurança para as partes aqui, essa impossibilidade do juiz ficar mudando a decisão. É o entendimento dele, nada vai fazer com que ele possa modificar essa decisão depois, ok? E para nós fecharmos, efeito substitutivo, previsto no artigo 1008 do CPC, efeito substitutivo 6008. Julgamento de mérito do recurso vai substituir a decisão recorrida. Então, ó, vai substituir a decisão recorrida. O julgamento de mérito do recurso. Então, percebam que eu tenho ali uma sentença, dessa sentença interpus recurso ordinário. O julgamento de mérito do recurso ordinário vai substituir a decisão recorrida à sentença, mesmo que seja para manter o acórdão do TRT, que passa a ser aqui a nova e última decisão. Inclusive, se eu for lá no futuro ajuizar uma ação rescisória, vai ser em face do acórdão do TRT e não da sentença, porque ela já foi realmente substituída. Mas tem que ser julgamento de méritos, por isso que eu estou frisando aqui. Se for decisão de inadmissão do recurso, você não tem substituição. Você não vai ter aqui substituição se for uma decisão de inadmissão do recurso. Então o RO foi inadmitido. Qual que é a decisão que vai ser mantida? A sentença. Então não houve a substituição, porque o recurso ordinário não foi julgado no seu mérito. Tá bom, galera? Esses são os efeitos aqui dos recursos. Volto daqui a pouquinho.